história de hoje é de um menino que se chama Pedro e ele tem muito medo. E é um medo que a maioria das pessoas que eu conheço tem esse medo. Não é medo de barata, não é medo de altura, não é medo de feiura. Não é medo de escuro, nem de bicho papão. Não é medo da cuca, nem do saci. Não é medo de minhoca. Não é medo de se machucar. É medo de errar. Bora lá? Este livro é da Andrea Viviana Taubman. O nome é O Menino que Tinha Medo de Errar. E as ilustrações são da Camila Carrossini. Neste livro você vai encontrar a história do Pedro, um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca, de saci, homem do saco ou da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pingue-pongue ou de cabra cega, para jogar futebol queimado, Pedro dizia: "Não, obrigado." Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Então, preferia ficar sentado assistindo ao desenho animado e Pedro passava seus dias sozinho na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil do que jogar bola. Cada vez que a professora dizia: "Hoje vamos aprender uma lição", seus colegas ficavam curiosos na maior agitação, mas Pedro, só sofria. Sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois vem prova, e os pensamentos iam e vinham, tirando toda a sua atenção. Na verdade, só serviam para lhe causar aflição. Quando a professora pedia: "Abram seus cadernos", Pedro já começava a sentir muita raiva. Chorava, esperneava, tinha tremelique, até dava chilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. "Copiem no caderno", era a frase que ele mais temia. Só de ouvir começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria de copiar um monte de palavra no quadro, Pedro entrava em desespero. "Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão." E o medo de errar era muito maior que o medo do bicho-papão. Mas houve uma certa noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu. E, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. "Muito prazer. Sou a fada das crianças que tem medo." Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha, da Cinderela, da fada dos dentes, da fada da Bela Adormecida, mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. "Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar." Pensando que nesse passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam num reino bem distante.
Pedro viu no portão uma placa interessante. Reino da Perfeição. Que reino é esse? Perguntou Pedro. Ah, você vai conhecer agora, respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou de novo e olhou outra vez e até se assustou. Ali era realmente perfeito, nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as casas eram iguais. Todas as árvores eram iguais. Todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? Perguntou Pedro. A fada respondeu com um lindo sorriso. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição não se permite errar. Por acaso você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou. Não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. A fada abraçou o Pedro e disse com voz macia: Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para a mãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimado, Pedro responde animado: Oba, vamos nos divertir um bocado. Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado. Lá na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode nos trazer de conhecimentos, de novidades e experiência. Nem preciso dizer que hoje Pedro é um menino muito mais feliz, porque aprendeu que nesta vida todo mundo é um aprendiz.